Olá, tudo bem com você? Eu sou Elba Cunha, sou gastrônoma e confeiteira e hoje eu vou fazer aqui uma receita maravilhosa que eu recebi muitos pedidos lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vai lá e me segue. Aproveita e deixa uma sugestão para o próximo vídeo que eu vou ter o maior prazer de fazer aqui no canal. Tá? E se você também ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreve aqui, ó, é rapidinho, só demora um segundinho. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tá? E eu vou ensinar pra vocês hoje esta maravilha aqui. Olha que coisa linda de um bolo de cenoura com um brigadeiro gourmet. Olha essa textura. Gente, é incrível. Olha isso. Olha isso. Vou tentar focar aqui. É incrível. Vocês vão amar. Então, fica ligado nesse vídeo. Beijo! Para fazer o seu bolo de cenoura, você vai fazer no liquidificador, tá? Esse liquidificador aqui que eu uso, ele tem uma capacidade de 3 litros. Então, provavelmente não vai precisar colocar o fermento separado em uma bacia, porque é essa a primeira dica que eu vou te dar. Se o liquidificador for muito pequeno e você achar que não vai dar pra bater a farinha aqui dentro, então é melhor você tirar esta massa que vai bater aqui, que na verdade que a gente chama de líquidos, que são a primeira parte da receita, que você vai bater a cenoura, os ovos, óleo e açúcar, depois que você vem com os secos, que é a farinha de trigo e o fermento. Caso você ache que não vai caber no seu liquidificador, você vai ter que fazer, depois colocar a parte, mexer a mão, a farinha de trigo, tá bem? Então aqui tem 200 gramas de cenoura, todos os ingredientes vão estar na descrição. Adicionar 3 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de óleo, tô usando aqui copo medidor, tá? Se você não tiver balança, não souber quanto que pesa cada ingrediente, vou fazer pela xícara, use esses copos medidores, tá bem? 1 xícara de açúcar, pode ser cristal ou refinado, tá? E aqui você vai bater tudo isso até ficar homogêneo e depois você vai acrescentar os secos. Vou colocar aqui a tampa e vamos lá. Depois que tudo ficou homogêneo, vou abrir aqui, vai ficar assim. O erro de muita gente que vai fazer bolo de cenoura é achar que porque o bolo é de cenoura tem que colocar muita cenoura. Isso é um erro gravíssimo, porque quanto mais você acrescenta a cenoura, vai pesar mais a massa e o bolo vai perder a estrutura, ele não vai ficar fofinho. Ele vai ficar pesado e pode até salar, até batumar. Pronto. Depois que você misturou tudo, ficou bem uniforme, aqui ó. Aí você vem com os secos. Já pode colocar misturado o fermento e a farinha de trigo. Eu vou colocar aos poucos. Eu vou colocar uma parte, vou bater e depois eu vou colocar o restante. Aí você começa no pulsar. Deixar a tampa meio aberta. Colocar o restante, tá? Tem cuidado para não danificar o seu liquidificador. Sempre começa no pulsar, tá bem? Para não danificar o motor.
colocar a tampa, viu, gente? Erros de gravação. Pronto. Mesmo com toda a potência e a capacidade que esse liquidificador tem, quando você acrescenta a farinha de trigo, vai pesar aqui dentro. Então, você para e continua mexendo com uma colher. De preferência, se você tiver uma espátula dessa de silicone, vai ficar melhor para conseguir tirar aqui das laterais, ó, fica farinha de trigo, sabe? Então, isso daqui vai ajudar muito. É bem difícil filmar com uma mão só. Mas eu quero mostrar bem de perto pra vocês a massa, como que ela fica, qual a textura. Essa massa não vai leite, tá? O único líquido, assim, que tem nela são os ovos, né? Que tem uma textura mais líquida, das claras, e o óleo. Olha como essa massa fica super cremosa, tá? Então, depois que você misturou tudo, não precisa bater muito, né? Porque já tá o fermento e a farinha aqui. A gente não pode bater muito depois que acrescenta a farinha, porque pode acontecer de solar a massa, desenvolver glúten, e a gente não quer que isso aconteça, tá bom? Vocês já estão cansados de saber. Porque eu gosto sempre de falar isso aqui nos vídeos, tá bom? De bolo. E aí eu vou assar, gente, aqui nessas caixinhas de bolo inglês, que são muito legais, bonitinhas, tá na moda agora pra vender, tá? E também nessas tulipinhas, que são de papel, tá? Não precisa untar nenhuma e nem a outra, mas sempre tem que levar pra assar dentro de uma assadeira de alumínio, tá bem? Então aqui fica bonito, uma apresentação bonita, e aí cobre com o brigadeiro, que eu vou ensinar pra vocês também a cobertura do brigadeiro de chocolate, o brigadeiro gourmet, pra ficar um bolo de cenoura delicioso com essa massa maravilhosa e super cremosa. Olha que delícia. Assim já tá bom, imagina depois com brigadeiro. Eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, depois de distribuir a massa nas forminhas de bolo inglês, eu aconselho vocês a colocar 250 gramas, tá? Para isso é importante ter uma balança, para ter o total controle do padrão, né, do peso. E deu 4 tulipinhas, tá? Na tulipinha, na hora de você colocar, melhor que você coloque duas, uma dentro da outra, para poder sustentar o peso da massa e a massa não começar a abrir. Tá bem? Ó, como começa, por exemplo, aqui, ó. Então, se tá dentro de duas, tá protegido e não vai escorrer no forno e fazer mal sujeira no seu forno. Aqui eu coloquei 75 gramas em cada. Então, é um rendimento bom. Se for fazendo um bolinho de furo, é um bolo de em torno de 16 centímetros de diâmetro a 20, né? Mas não vai ficar tão alto se for numa forma de 20 centímetros de diâmetro. Levar para assar em forno pré-aquecido, 180 a 200 graus, dependendo do seu forno. Aqui no meu eu coloco a 205 graus e depois baixo para 180. Por que que a gente faz isso? Porque quando tá lá naquela temperatura, ele não é um forno combinado, ele não é um forno elétrico que tem a temperatura o tempo inteiro constante. Eu sempre começo no pré-aquecimento com uma temperatura mais alta e depois eu desço para a temperatura correta. Então eu vou, agora está 205 graus, quando colocar no forno, quando a gente abre, entra calor frio do lado de fora e vai abaixar a temperatura ali dentro. Então, depois aqui eu baixo para 180, que aí vai começar realmente a ficar a temperatura correta, tá bom? Depois eu mostro o resultado final e vamos fazer o nosso brigadeiro para cobrir esse bolo. O brigadeiro que eu vou ensinar pra vocês hoje, ele é um brigadeiro gourmet. Por que que ele é gourmet? Porque ele vai também, além do chocolate em pó, pedaços de chocolate meio amargo nobre. E também vai creme de leite, tá? Mas eu nem considero só ter creme de leite como um brigadeiro gourmet, não. O mais importante de um brigadeiro gourmet é que ele tenha o pedaço do elemento importante dele. Que no caso é o chocolate aqui, né? Então, eu tô utilizando o chocolate meio amargo, mas se você não gostar, você pode utilizar o chocolate ao leite. E aqui dentro o que tem? Tem uma caixa de creme de leite, tem 1,5 de leite condensado, tudo isso vai estar na descrição, tá? Tem 100 gramas de chocolate picado meio amargo nobre e 60 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Tá?
Então, antes de ligar o fogo, é importantíssimo que você misture todos esses ingredientes muito bem misturados para que não forme grumos e fique um brigadeiro super lisinho, super macio, tá? Eu vou mexer e volto pra mostrar pra vocês como que é o ponto dele. É super importante essa etapa de mexer tudo antes de ligar o fogo, pra não formar os grumos no brigadeiro e ele ficar bem lisinho, tá? O ponto é o ponto para recheio, que eu já ensinei aqui pra vocês em um vídeo anterior. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem, vou deixar também na descrição desse vídeo. Misturar bem para que todos os grumos do cacau em pó, né, do chocolate em pó, 50% cacau, se desfaça. E fique só uma pouca parcela para dissolver durante o cozimento. Vocês vão perceber que ao longo do que for mexendo, os pedaços de chocolate meio amargo vão dissolver e a cor vai ficando mais intensa do brigadeiro. Vamos ligar. Vamos ligar aqui. Pronto. É importante que faça em fogo baixo, tá? Pra não queimar, como eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior. E pra que o chocolate derreta por completo. Vamos mexer assim, só pra misturar nesse começo assim, mas a forma correta pra mexer brigadeiro é sempre em 8, tá? Vai, volta, raspa as laterais, faz um 8. Faz um 8 e raspa as laterais. Isso vai garantir que não queime nas bordas nem no centro. E tudo está sendo mexido da forma correta, uniformemente. Os chocolates, você vai começar a perceber que os pedacinhos de chocolate vão começar a derreter por conta do calor, né? Óbvio. E você vai sentir lá no fundo, assim, da sua espátula de silicone. É super importante isso também, tá? Que você tenha uma espátula dessa de silicone. Ela mexe melhor, ela consegue atingir melhor todos os pontos da panela. E aí os pedacinhos de chocolate vão começar a grudar um pouco lá no fundo e você vai perceber que eles estão derretendo. E a cor já tá ficando mais intensa. O ponto, ele só vai começar a chegar perto do ponto depois que começar a ferver, depois que iniciar a fervura. E aí, quando começar esse processo, eu volto pra mostrar pra vocês. Depois que começou a ferver, o ponto já tá se aproximando. E você tem que ter o maior cuidado de raspar sempre as laterais, pra não queimar, não grudar. E o ponto do recheio é quando, de recheio, né, brigadeiro pra ponto de recheio, é quando você vai, e ele vai começar a cair como uma cascata, espaçadamente. Ainda tá caindo muito rápido, perceba que tá caindo rápido ainda, então não é o ponto. Vou continuar mexendo mais um pouquinho, fazendo o 8, raspando as bordas e os fundos. 8, borda e fundo, 8, faz o 8, bordas, fundo do meio, bordas, faz o 8 e as bordas. Vamos checar mais uma vez o ponto. Ainda não chegou. Elba, se eu não quero usar o brigadeiro, eu não quero fazer brigadeiro gourmet, eu não tenho chocolate nobre, eu não quero usar, é caro.
Eu quero uma coisa mais básica. Você pode optar por deixar somente o chocolate em pó 50%, ou você pode usar também o achocolatado, porém vai ficar mais doce com o achocolatado, porque ele tem muito mais açúcar do que chocolate em pó em si, na composição, tá? Mas fica a seu critério, fica à vontade para usar a sua criatividade e mudar a base do seu brigadeiro, tá bem? Continuar mexendo aqui, raspando sempre as laterais. Puxa um pouquinho do centro e as laterais. Vamos ver mais uma vez o ponto. Tá começando a formar um montinho aqui e tá começando a cair mais espaçado, tá? Mas ainda não chegou. Se você quiser fazer este brigadeiro para enrolar, ele tem que desgrudar completamente da panela. E quando você abrir um caminho aqui, ó, no centro, ele vai voltar bem devagar. E você vai saber o ponto de enrolar. Mas não é o nosso caso agora. Só uma dica extra, caso você queira fazer o brigadeiro gourmet para vender, tá bem? Bom, uns 8 a 10 minutos depois, né, que já começou a ferver, já chegou aqui no ponto. Ó, ele já tá bem mais consistente e ele tá caindo mais espaçado. A panela é preta, é um pouco difícil de ver, mas tá aqui, ó. Já tá caindo mais um pouco espaçado e tá criando um montinho aqui em cima. Então, ele já tá no ponto correto de recheio. Brigadeiro cremoso, tá? E aí, vamos desligar e esperar esfriar em temperatura ambiente, para depois decorar o nosso bolinho. Liga, deixa esfriar em temperatura ambiente. Você pode tirar aqui da panela, tá bom? Para esfriar mais rápido. De preferência, quando você for deixar para esfriar, colocar um plástico filme em contato com a camada superior para não formar tipo uma natinha, uma casquinha sequinha, tá bom? Agora vamos voltar pro nosso bolinho. E aí eu vou mostrar pra vocês pra montar como é que fica pra vender, tá bom? E esse é o resultado do bolo depois de assado. Olha que coisa mais linda que fica aqui nas tulipas. Fica incrível, né, gente? Muito lindo. E fica, ó, super fofinho. Ainda tá quente, né? Tô esperando esfriar um pouco também pra começar a colocar o brigadeiro. Aqui o brigadeiro, olha o brilho desse brigadeiro. É um brilho incrível, deixa eu focar, pronto, focou. É um brilho incrível, incrível, sensacional, delicioso, ainda tá quente também. Vou deixar esfriar pra colocar por cima do nosso bolinho e ficar tudo mais perfeito ainda. Bom, o bolo tá pronto, já tá morninho, frio, quase frio já. E eu vou colocar o brigadeiro aqui por cima e decorar com uns granulados crocantes, tá? Vou fazer esse aqui do centro que tá melhor pra vocês verem. Aqui tá no saco de confeitar, com o bico 5B da Mago. 5B da Mago. Tem festa na casa do vizinho. Olha, gente, como fica lindo. Olha o brilho desse brigadeiro. Muito cremoso. Perfeito, tá? Então, deixa eu aproximar aqui um pouco mais, tá? E aí, você pode finalizar colocando uns granulados crocantes por cima, só pra dar um charme e deixar muito mais incrível e atrativo pra venda. Vou mostrar também como é que faz a tulipinha, tá? Aqui na tulipinha, você tem que tirar o centro. Deixa eu mudar aqui a câmera. Você tem que tirar o centro dela, tá? Meu Deus. Acabei de cozinhar aqui, pronto. Você tira o centro
tá? Guarda, não joga fora, porque aqui você vai rechear, tá bem? Colocou o recheio, aí você, ó, colocou o recheio, aí você vem com um pedacinho que você tirou e vai tampar o buraquinho. E vai tampar o buraquinho, certo? E aí também vai decorar aqui de uma forma que fique bonito e chamativo, tá? Deixa eu limpar aqui a câmera. Ó, mudei aqui um pedacinho de massa que sobrou. E aí você vem fazendo aqui, ó, só um charmezinho. Não precisa completar muito com o brigadeiro, que já vai dar um charme, já fica lindo, tá? Então, essa foi a minha sugestão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha com seus amigos. Faz pra comer e pra vender, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!